Olá pessoal, neste vídeo vamos ver algumas operações envolvendo matrizes. Vamos ver todas as operações, exceto multiplicação entre matrizes e o cálculo da inversa de uma matriz. Todas as outras operações e as respectivas propriedades nós vamos ver neste vídeo. A primeira operação que nós vamos trabalhar nessa aula não é bem uma operação, é uma relação de igualdade entre matrizes. Suponha que duas matrizes tenham a mesma ordem. Elas serão iguais quando os respectivos elementos forem iguais. Neste exemplo temos: calcule o valor das incógnitas abaixo. Perceba que temos a igualdade de duas matrizes de ordem 2. Elas serão iguais se os elementos correspondentes forem iguais. O 2 tem que ser igual ao 4D. B mais 2 tem que ser igual a 4, A tem que ser igual a 5 e o 3 tem que ser igual a 2E. Daqui a gente pode concluir que D é 1 sobre 2, que B é 2, que A é 5 e que E é 3 sobre 2. Então, para a gente estabelecer a relação de igualdade entre duas matrizes, basta considerar como iguais os elementos correspondentes. Agora vamos ver a operação de adição e subtração entre matrizes. Para somar e subtrair duas matrizes, primeiro precisamos que elas tenham a mesma ordem. Eu tenho aqui dois exemplos de matrizes de ordem 2 por 2. Como as ordens são iguais, a gente pode fazer a operação de adição ou a operação de subtração. Como a gente deve proceder nesses casos aqui dos exemplos? A gente deve somar ou subtrair os elementos correspondentes. Essa primeira matriz é uma matriz 2 por 2 e esta é uma matriz 2 por 2. Como elas têm a mesma ordem, a gente pode somá-las. A matriz resultante também terá dimensão 2 por 2. O elemento da coluna 1, linha 1, será o 4 mais 1. O elemento da coluna 2, linha 1, será o 3 mais menos 2. O elemento da coluna 1, linha 2, será o menos 2 mais 5. E o elemento da coluna 2, linha 2, será 1 mais 7. O que foi que eu fiz? Eu fiz a operação de adição com os elementos correspondentes. Então, a matriz resultante será 4 mais 1, 5, 3 menos 2, 1, menos 2 mais 5, 3, 1 mais 7, 8. Neste exemplo aqui de baixo, eu tenho novamente duas matrizes com a mesma ordem. Então, eu posso fazer a operação de subtração. A matriz resultante também terá a ordem 2 por 2. O elemento da linha 1, coluna 1, será 4 menos 1. Linha 1, coluna 2, 3 menos menos 2. Linha 2, coluna 1, menos 2 menos 5. E linha 2, coluna 2, 1 menos 7. A matriz resultante será, portanto, 4 menos 1, 3. 3 mais 2, 5. Menos 2 menos 5, menos 7. 1 menos 7, menos 6. Então, este é o procedimento para somar e subtrair matrizes. Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho aqui três matrizes de mesma ordem. Três matrizes de ordem 2 por 3. Duas linhas, três colunas. Como todas as matrizes têm a mesma ordem, então a gente pode operar somando ou subtraindo. A matriz resultante também terá dimensão 2 por 3. Agora é só a gente operar com os elementos correspondentes. 3 mais 4 menos 0 será um dos elementos da matriz resultante. O outro será este: 1 mais 4 menos 2. 0 mais 8 menos 3. 5 mais 1 menos 2. 2 mais 5 menos 2. Menos 5 mais 3 menos 8. Portanto, a matriz resultante será 3 mais 4 menos 0, 7. 1 mais 4 menos 2, 3. 0 mais 8 menos 3, 5.
5 mais 1 menos 2, 4. 2 mais 5 menos 2, 5. Menos 5 mais 3 mais 8, 6. Então, esta é a matriz resultante. Vamos ver agora o conceito de matriz oposta. Dada uma matriz, a sua oposta será uma matriz igual a ela, exceto que todos os seus elementos possuem um sinal diferente. Eu tenho aqui embaixo o exemplo de uma matriz A, uma matriz 2 por 2, com estes elementos: 2, menos 5, menos 6 e 7. A sua oposta será chamada menos A e terá todos os seus elementos com sinal invertido. Perceba que a matriz A e a matriz menos A, elas são iguais, exceto pelo sinal dos elementos. Duas matrizes serão opostas quando todos os seus elementos forem opostos. Perfeito? Todos os elementos opostos. Então, neste exemplo aqui, dá para perceber claramente que eu tenho a matriz A e a oposta dela, que a gente chama de menos A. Vamos ver agora as propriedades da adição. Considere três matrizes de mesma ordem. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa diz que, se você estiver somando duas matrizes, não importa a ordem, o resultado será sempre o mesmo, assim como acontece com os números. A segunda propriedade é a propriedade associativa. Somadas três ou mais matrizes, não importa a ordem das somas, o resultado final será sempre o mesmo. A terceira propriedade é a existência do elemento neutro. Existe uma matriz zero, a matriz nula, que é a matriz que, somada com qualquer matriz, não a altera. Ok? Então, a existência de um elemento neutro, assim como no mundo dos números nós temos o zero, nas matrizes nós temos também a matriz nula, que é o elemento neutro para a adição. E a quarta propriedade é a existência do elemento oposto. Toda matriz tem uma matriz oposta, ao qual, se forem somadas, o resultado é a matriz nula. Certo, gente? Então, essas quatro propriedades da adição para matrizes. A próxima operação é a multiplicação entre matriz e escalar. Escalar aqui, pessoal, entenda como sendo um número real qualquer. Então, se a gente multiplica a matriz por um número qualquer, um número k, todos os elementos da matriz ficam multiplicados por esse número. Vamos ver neste exemplo como é que funciona. Eu tenho uma matriz aqui de ordem 3 por 2. Quando eu multiplico por um escalar, ela se mantém com a mesma ordem. Então, será aqui uma matriz 3 por 2. Todos os elementos da matriz eu vou multiplicar por 7. Este elemento aqui será o 3 vezes 7. Este será o 2 vezes 7. Aqui 1 vezes 7. Este 3 vezes 7. Menos 1 vezes 7. E 2 vezes 7. Então, o resultado desta multiplicação será, na primeira linha, 21 e 14. Na segunda linha, 7 e 21. Na terceira linha, menos 7 e 14. Então, aqui está a matriz 3 por 2, resultado da multiplicação entre a matriz e o escalar. Certo? Vamos ver aqui as propriedades da multiplicação de matriz por escalar. Considere A e B como sendo matrizes, e o escalar K, um número real qualquer. Entre matriz e escalar, vale a propriedade comutativa. Isso quer dizer que o escalar vezes a matriz é igual a matriz vezes o escalar. Não importa de que lado da matriz apareça o escalar sendo multiplicado, o resultado será sempre o mesmo. A segunda propriedade é a distributividade. Eu tenho um escalar multiplicado com a soma de duas matrizes. Neste caso, eu posso optar em primeiro somar as matrizes e depois multiplicar pelo escalar, ou multiplica o escalar por cada matriz separadamente e depois se efetua a soma. É a distributividade. A terceira propriedade é a existência do elemento neutro. O número 1, multiplicado por uma matriz, não a altera. Perfeito? A existência do elemento neutro para a multiplicação, que no caso é o número 1. A quarta propriedade diz que se você multiplicar uma matriz pelo número menos 1, você encontra a oposta da matriz.
você constrói a oposta de uma matriz multiplicando a matriz pelo número menos 1. E a quinta propriedade, a existência do elemento nulo. O elemento nulo, neste caso, é o zero, porque se você multiplicar uma matriz por zero, ela vira a matriz nula. Certo? Então, estas são as propriedades da multiplicação de uma matriz por um escalar. Vamos ver agora a divisão de matriz por escalar. Pessoal, dividir é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Então, esta parte de divisão de matriz por escalar pode ser interpretada também como uma continuidade da multiplicação, porque dividir é multiplicar pelo inverso. Neste exemplo, eu estou dividindo por 2, pode se interpretar como sendo uma multiplicação por 1/2. Seja A uma matriz e K um número real. Se você divide uma matriz por um número real, todos os elementos da matriz ficam divididos por este número real. Então vamos dividir esta matriz aqui neste primeiro exemplo. A matriz resultante terá a mesma dimensão, 3 por 3. A primeira linha será 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Menos 2 dividido por 2, menos 1. 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Uma observação que eu trago é a respeito da fatoração. Fator comum em evidência. Observe aqui que temos o caso de uma matriz em que todos os seus elementos são números múltiplos de 5. Então, neste caso, eu posso colocar o número 5 em evidência e dentro da matriz ficará 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 4, 5 vezes menos 1. Da mesma forma como a gente procede na fatoração algébrica, a gente também pode fazer com matrizes. Então, são essas as operações, algumas das operações mais simples envolvendo matrizes. As próximas operações que vamos ver serão multiplicação entre matrizes e o cálculo da inversa de uma matriz. Mas essas operações ficarão para um outro momento. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!